Muito bem, pessoal. Então vamos aí para nossa nosso sétimo simulado, né? E vamos começar então aí com as questões de química, né? Então a primeira questão de química sempre é uma questão sobre química básica, né? Então as misturas homogêneas, também chamadas de soluções, não esqueça disso, são de grande importância em nosso cotidiano. As soluções mais famosas são as soluções aquosas, né? Que quase o tempo todo a gente trabalha com elas, né? Mas existem muitos outros tipos de soluções. Aí ele pergunta aí, são soluções verdadeiras, né? São soluções verdadeiras. Bom, então o que é uma solução verdadeira? É uma mistura homogênea, né? É uma mistura homogênea. Porque algumas misturas não são homogêneas, né? E, e o pessoal acha que são soluções, né? Inclusive, no próprio programa do Enem, né, tem uma falha em relação a isso. Tá? Depois eu comento aí no final. Tá? Então, água com açúcar ou cloreto de sódio em qualquer quantidade. Em qualquer quantidade, não. Né? Se houver um excesso, e é mais fácil de ter o excesso de cloreto de sódio, né? Para você ter o excesso de açúcar, você vai precisar de botar muito açúcar na água, certo? Mas o cloreto de sódio não, né? O cloreto de sódio, se você colocar um copo d'água, colocar lá 2 colheres de cloreto de sódio, 2 colheres de sopa, né? De sal de cozinha, você já vai ver que não é uma solução verdadeira, né? Você vai ter uma mistura heterogênea, tá? As misturas N2O2, né? Uma mistura de gases, não é isso? Aí vem o conceito. Toda mistura gasosa é homogênea. Toda mistura gasosa é homogênea. Etanol e gasolina, etanol e água, né? Aí você vai falar assim, não, uma das duas não, porque, né? Gasolina é hidrocarboneto, água é polar, né? Gasolina é apolar, água é polar. Não tem jeito do etanol dissolver nas duas, tem, tá? O etanol é aquela molécula que ela tem uma parte polar, né, que é onde está o OH, e tem uma parte polar, que é onde está o CH3, CH2, e por causa disso, então, ele é anfifílico, né? Anfifílico. Ele dissolve tanto em solventes apolares, como a gasolina, né? Que é principalmente octano, né? Hidrocarboneto, e dissolve plenamente também na água, tanto na gasolina quanto na água, em qualquer proporção, né? Em qualquer proporção. Então, a letra B já é resposta, tá? A letra B já é resposta. ah, Essas misturas de gases, etanol e gasolina, etanol e água, são misturas homogêneas. Tá? As rochas, como o mármore e o granito. Olha, o granito, com certeza, né? O granito, com certeza, não é uma mistura homogênea, né? Nós já falamos dele aqui uma vez, né? O granito é formado daqueles três minerais, a mica, o quartzo e o feldspato. Então, o granito, com certeza, não é mistura homogênea. O mármore, da forma que ele se apresenta para nós, tá? Ele também não é uma mistura homogênea. Tá? Se você olhar um pedaço de mármore, você vai conseguir ver os cristais de carbonato de cálcio. Tá? Se você fosse olhar um cristalzinho só, porque o mármore é um mineral só, né? O mármore é só o carbonato de cálcio. Se você fosse olhar um cristalzinho só de mármore, aí sim ele teria o aspecto homogêneo. Mas uma peça de mármore, ela acaba tendo um aspecto heterogêneo. Tá? Líquidos corporais, como o leite e o sangue, muito cuidado. Né? A olho nu, o leite e o sangue têm aspecto homogêneo, mas vistos ao microscópio, o leite e o sangue são heterogêneos. Né? O leite tem as células, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, tal, mergulhados ali no plasma, então isso é visível.
né, as fases, no sangue, né? E no leite você tem as gorduras, né, no leite, que formam gotículas que também são visíveis. Não só as gotículas de gordura, como algumas gotículas de proteínas também, certo? Então, são heterogêneos. E a letra E, onde eu falei com vocês que tem uma falha no programa do Enem, que o programa do Enem ele fala de coloides, suspensões e emulsões como sendo soluções verdadeiras. Não são, tá? Não são. As propriedades dos coloides, né, como gelatina, por exemplo, tá? Vou dar uns exemplos aqui de coloides, né? Dar uns exemplos aqui. O exemplo mais famoso de coloide é a gelatina, tá? Mas a maionese também, e até coloides que têm gases, né? Igual o nevoeiro, né? Que são partículas, gotículas de água em suspensão no ar. Suspensões, né? É quando você tem um, um sólido, tá? É, é, em um equilíbrio instável num gás ou num líquido. Mais famoso é no líquido, tá? Por exemplo, se você pegar a maisena, tá? Maisena, farinha de trigo, né? Que é amido, tá? Maisena é mais legalzinha, é mais pura, né? Se você pegar a maisena e colocar na água, tá? Você pega lá um copinho d'água, põe maisena e mexe. À primeira vista, vai parecer uma mistura homogênea, tá? Aí a gente chama de suspensão. Você tem um sólido ali num líquido, a gente chama de suspensão. À primeira vista, vai parecer uma mistura homogênea. Mas se você deixar quieto, vai decantar, né? A maisena vai para o fundo. Então, não é uma mistura homogênea. Misturas homogêneas não decantam, certo? E a emulsão é semelhante. A emulsão é quando você tem um líquido, né, em equilíbrio instável em outro líquido. Por exemplo, óleo de soja ou azeite dentro d'água, né? Então, se eu colocar maisena dentro d'água, eu vou ter uma suspensão. Se eu colocar óleo de soja ou azeite dentro d'água e der uma chacoalhada, tá? Num primeiro momento, aquilo ali vai parecer homogêneo. Só que depois separa também, tá? Depois separa. Então, se separa, gente, é porque não é uma mistura homogênea, tá? Então, isso é chamadas emulsões, tá? Em termos de medicamentos, emulsão hoje é meio raro, né? Antigamente, o pessoal usava muito a tal de emulsão Scott, né? Ainda encontra na farmácia aí, então, que é o óleo de fígado de bacalhau, né? Então, é um óleo em água, né? Você chacoalha, ele fica com aspecto homogêneo. Então, é uma emulsão. E suspensão, a gente acha também em medicamentos. Alguns antibióticos, por exemplo, eles são vendidos em pó. E aí você tem que acrescentar um líquido, né? Chacoalhar, para ele ficar, então, líquido e você tomar lá naquele copinho, naquela caniquinha lá, certo? Aí é uma suspensão, tá? É uma suspensão. Ele não é vendido já dissolvido, né? Para aumentar a validade dele, tá? E não dá nenhum problema. Então, ele é vendido em pó, que na forma de pó, a validade dele é maior do que já dissolvido em água, né? Dissolvido não, em suspensão. Tá? E o Enem fala que colóides, suspensões e emulsões são soluções verdadeiras. São não. Tá? Solução verdadeira é mistura homogênea. Conforme a estrutura da camada de valência de um átomo, o número de ligações formadas e o número de pares de elétrons não ligantes pode-se estabelecer a geometria de uma molécula. Tá?
Então, considerando boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, estão aí com seus números atômicos, a relação correta entre molécula e geometria molecular é. Então, o boro, né, ele, número atômico 5, se você faz a distribuição eletrônica do boro, tá, ele vai ter apenas 3 elétrons no último nível, certo? O boro vai ter 3 elétrons no último nível. Então, o boro com esses 3 elétrons, ele vai fazer 3 ligações, né, com o flúor, por exemplo, né? Ele vai fazer 3 ligações com o flúor. E aí, como não tem mais elétrons, só tem esses 3 pares, né? E aí vai ter 3 átomos de flúor ali em volta, eles vão se repelir por igual, tá? E aí você vai ter uma estrutura plana, né? Então não é uma estrutura piramidal, tá? Você vai ter uma geometria trigonal plana, tá? Você tem 3 átomos ligados no boro, você não tem outros elétrons além desses 3 no último nível, tá? E aí você vai ter a repulsão só desses 3 átomos, aí formando uma figura plana, né? O boro no centro e os 3 flúors em ângulos de 120 graus. Bom, o CH4 manjadíssimo, né? CH4 metano, tetraédrico, estamos cansados de saber, né? O carbono tem 4 elétrons no último nível, né? Um S2, dois S2, dois P2. Aí ele vai formar 4 ligações, né? Com 4 hidrogênios, ou 4 cloros, ou 4 flúoros, não interessa. E essas ligações vão tender a ficar o mais afastado possível, né? E o mais afastado possível não vai ser o plano, né? Não vai ser ângulo de 90 graus. Então, na verdade, vai se formar o quê? Um tetraedro, né? Vai se formar um tetraedro. Uma pirâmide, né? Mas é uma pirâmide de 4 faces, né? E com o carbono no centro da pirâmide, né? Não é igual a geometria piramidal, não, né? Que aí é outra história. O NH3, né? É, trigonal plano? Não, o NH3 não é trigonal plano, não. O que o NH3 tem? 5 elétrons no último nível. Aí ele vai ligar aqui, ele vai ligar aqui, ele vai ligar aqui. O hidrogênio aqui, né? Hidrogênio e hidrogênio. 3 hidrogênios e um par de elétrons não ligantes. Isso vai formar um tetraedro também, certo? Com o par de elétrons que não fez ligação, que está lá em cima. Vai formar um tetraedro também. Mas aí o que vai acontecer? Como lá em cima não tem hidrogênio, diferentemente aqui, né, do tetraedro formado pelo, pelo carbono, né, que vai ter hidrogênio nas 4 extremidades, aqui não vai, aqui só vai ter embaixo, né? Então você vai ter o nitrogênio, você vai ter 3 hidrogênios para baixo e um par não ligante para cima. Então vai ser um tetraedro também, mas aí a gente chama de pirâmide, porque o nitrogênio, né, ele não está entre os átomos de hidrogênio. O carbono aqui ele vai estar no centro dos 4 átomos de hidrogênio. E o nitrogênio não. Então vai ser geometria piramidal. Geometria piramidal. Então, a letra A e a letra C, elas estão trocadas, né? A letra A e a letra C estão trocadas, certo? E a água, por sua vez, o oxigênio tem 6 elétrons no último nível, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Aí só aqui que vai formar ligações, né? 2 ligações, hidrogênio, hidrogênio, né?
E os pares de elétrons não ligantes eles ficam aqui, ó, né? Empurrando os pares ligantes e os hidrogênios, né, para cá. Então, aí você vai ter uma geometria angular, né? Você vai ter uma geometria angular. Está errado, não é linear, não. Certo? E H2F2 já está errado na fórmula, né? Já está errado na fórmula, porque o flúor só tem valência 1, ele não forma H2, é H2F. Ele forma HF, né? Já está errado na fórmula, tá? Beleza? Para esses casos, tipo carbono, nitrogênio e oxigênio, tá? E até mesmo flúor, certo? A ideia realmente é ter, né? É ter ligação ou par de elétrons lá em cima, ligação ou par de elétrons aqui embaixo, ligação ou par de elétrons. A ideia realmente é formar-se um tetraedro. Agora, o nome da estrutura vai depender de quantos estão ligados, né? Se realmente tiver quatro átomos em volta do X, né? Que é o que acontece com o carbono, aí é o tetraedro. Se só tiver três, um dos vértices aqui é um par de elétrons sem átomo ligado, um par de elétrons não ligante, aí só tem três, aí é a pirâmide, piramidal. E se só tiver dois, né? Os outros dois vértices são pares de elétrons sem formar ligação, aí é o angular. E se só tiver um, é linear, né? Se só tiver uma coisa ligada, é linear. Tá? Olha, isso aqui é mais para acordar vocês em relação a esse tema, tá? Mas é que vocês fiquem atentos em relação a esse tema, porque pode cair sim, pode cair sim, tá? Não é uma coisa comum eu nem perguntar isso, mas pode cair sim, tá bom? Geometrias dessas moléculas mais simples, tá? Também não precisa pegar molécula muito complicada, não. Uma siderúrgica emite diariamente 40 toneladas de dióxido de enxofre, SO2. Tá? Na atmosfera, o SO2 se transforma em trióxido de enxofre, SO3, com uma eficiência de 80%. Em seguida, o SO3 se converte em ácido sulfúrico, com eficiência de 70%. Considerando essas transformações, quantas toneladas de ácido sulfúrico são formadas, então, diariamente a partir dessa emissão aí dessa siderúrgica? Então, você tem aqui o seguinte: o SO2 vai se converter em SO3, que vai se converter em H2SO4. Tá? Mas aí a gente tem uma história interessante, né? Porque a gente tem um enxofre no início e vai ter um enxofre no final, né? E vai ter um enxofre no final. Então, isso quer dizer que existe uma relação entre a massa, né, já que está falando em toneladas e toneladas, né, toneladas de SO2 e toneladas de ácido sulfúrico, né, existe uma relação de massa entre essas substâncias. Então, o SO2 tem massa. Ah, eu não coloquei aqui, né, para variar, certo? Esqueço mesmo, gente. SO2 tem massa 64 gramas por mol, tá? O SO3 tem massa 80 gramas por mol e o H2SO4 tem massa 98. Então, aqui, ó, 64 gramas de SO2, no final das contas, viram o quê? 98 gramas de ácido sulfúrico, tá certo? 98 gramas de ácido sulfúrico, né? Então, 64 gramas de SO2 ganham oxigênio
e viram 80 gramas de SO3, ganha uma água e vira 98 gramas de ácido sulfúrico, né? Essa primeira reação tem uma eficiência de 80%. E a segunda reação tem uma eficiência de 70%. Né? Então, o seguinte: 40 toneladas de dióxido de enxofre deveria dar X de SO3, certo? Deveria dar X de SO3. Então, como é que eu acho esse X? 40 vezes 80, dividido por 64. 40 toneladas vezes 80 gramas, dividido por 64 gramas. Vai cortar a grama, vai sobrar tonelada. Tá? Então, deixa eu fazer a conta aqui. Deixa eu puxar a calculadora aqui. 40 vezes 80. Dá até para simplificar umas coisas aí, se você escrever a expressão. Dividido 64, 50. 50 toneladas. Só que a eficiência desse processo não é 100%. A eficiência é 80%. Então, na verdade, você não vai produzir 80, 50 toneladas. Você vai produzir só 80%. E 80% de 50, dá para fazer de cabeça, né? É 40 toneladas. É 40 toneladas. Bom, aí voltamos aqui agora. 80 toneladas dá 98. 40 toneladas, então vai dar Y. Aqui, ó, estou pegando 80 dá 98. 80 de SO3 dá 98. Eu formei 40 de SO3 por causa dos 80%. Então vai dar Y. Aqui está fácil, né? 80 dividido por 2, 40. 98 dividido por 2, 49. Então vai dar 49 toneladas. Certo? Só que não é 49 toneladas. Porque essa segunda reação ela tem uma eficácia de 70%. Né? Ela tem uma eficácia de 70%. Então, vai ser 70% de 49,7 vezes 49, o que vai dar 34,3 toneladas. 34,3 toneladas. Letra B, de abacate. Esse é o caminho longo. Esse é o caminho longo. Tá? Eu fiz a primeira transformação do SO2 em SO3, peguei os 80%, fiz a segunda transformação do SO3 em ácido sulfúrico e peguei 70%, achei a resposta. A outra alternativa é você ir direto do SO2 para o H2SO4. Você pode ir direto, tá? Mas como é que eu vou direto? Você vai fazer o seguinte. Isso aqui é outra possibilidade de resolução, tá? Você vai pegar aqui, ó, 64 gramas, dá 98 gramas, certo? 40 toneladas. Eu vou arrumar um outro número aqui, né? Uma outra letra aqui, da W, certo?
40 toneladas da W. Quanto que vai valer esse W? 40 toneladas vezes 98 dividido por 64. 40 vezes 98 dividido por 64. 61,25. 61,25 toneladas. 61,25 toneladas. Tá? Aparecendo aqui não, mas tá ali. Ó. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai descontar, né, a eficiência. Ou melhor, a ineficiência. Aí como é que você faz? Quando eu tenho duas eficiências, 80 e 70, tá? Quando eu tenho duas eficiências, a eficiência total é a eficiência 1 vezes a eficiência 2, que vai ser, então, 80, 0,8, vezes 70, 0,7. Então, eu tenho uma eficiência de 0,56. A eficiência é 80% da primeira fase, 70% da segunda. Você faz o produto das duas eficiências, dá 0,56. Então, agora eu só tenho que multiplicar o quê? Por 0,56. Aí eu faço 61,25 vezes 0,56 e dá exatamente os 34,3. Isso dá exatamente os 34,3 toneladas. Tá? Então, você pode fazer por etapas, SO2 e SO3 descontando 80%, o que deu em SO4 descontando 70%, resposta. Ou faz direto o SO2 e SO4, H2 e SO4, eu posso fazer isso, porque aqui é um enxofre e aqui é um enxofre. Toma cuidado se o número de enxofre aí em alguma etapa fosse diferente, tá? Sugiro até fazer desse outro jeito para evitar a confusão. E aí eu aplico uma eficiência de 56%. Belezinha? Certinho? Eficiência em cima de eficiência. Tá? Poderia ser também impureza em cima de impureza. Tá? Poderia também. Muitos gases podem ser obtidos em laboratório a partir de reações químicas simples. Um exemplo é a reação entre o ácido e o metal, que frequentemente resulta na liberação de um gás. Gotejando-se ácido clorídrico diluído sobre aparas de zinco, tá? Um estudante trabalhando no laboratório irá obter, né? Então, aqui, ó, ele tem aparas de zinco, tá? Ele vai pingar ali ácido clorídrico diluído, ou seja, dentro d'água, certo? E aí, o que vai acontecer? O zinco vai ser atacado pelo ácido clorídrico, né? Então, você sabe que o ácido clorídrico, ele quebra em H mais Cl menos. Vou colocar aqui. O ácido clorídrico quebra em H mais Cl menos. E o zinco quebra perdendo 2 elétrons, né? Bom, isso é um detalhe, isso aí você tem que saber, né? Ele dá zinco 2 mais e 2 elétrons. Aí você tem que saber que o zinco só tem valência 2, tá? Ah, mas eu não sabia, mas tem que saber. Zinco é uma substância manjada na química, viu? Muito manjada na química. Então, é aquela história, né? O pessoal fala assim, pô, mas é porque o aluno tinha que ter aula prática, não sei o quê. Gente, eu acho maravilhoso também a aula prática, acho uma maravilha, mas não estou aguentando nem as teóricas, né?
não estão aguentando nem as teóricas. É um negócio muito complicado, né? Se a gente for pegar e dar as aulas práticas que tinha que dar, não dava para pegar um terceiro ano, por exemplo, revisional, né? Terceiro ano você tinha que ver o conteúdo normal, né? Um texto da matéria você aprendia no primeiro, um texto no segundo, um texto no terceiro. Aí dá tempo de fazer prática, dá tempo de fazer tudo. Só que o sujeito final do terceiro ano, ele só vai lembrar do terceiro ano, né? Não vai lembrar mais nada, né? Então, aqui, ó, duas cargas positivas do zinco, precisa de duas cargas negativas do cloro. Então, aqui, ó, eu vou precisar de dois HCl, opa, dois HCl, então vão ser dois H+, né? E dois Cl menos. O zinco pega os cloros, aí forma o cloreto de zinco, e os dois hidrogênios pegam os dois elétrons, gás e hidrogênio, né? Gás e hidrogênio, né? Os dois hidrogênios aí, ó, vão pegar os dois elétrons, né? Gás e hidrogênio. Então, o gás produzido, quando um ácido ataca o metal, é o hidrogênio. Sempre, Ramon? Não, não. Temos que lembrar que não é todo metal que é atacado por ácidos diluídos, tá? Alguns metais não são atacados por ácidos diluídos. O zinco é, tá? Mas existem metais que não são atacados por ácidos diluídos. Alguém consegue me dar um exemplo de um metal aí no chat aí que não é atacado por ácido diluído? Alguém consegue me dar um exemplo aí no chat? Um metal que não é atacado por ácidos diluídos? Apareceu ali a platina, certo? Quem mais? Mais um? Ou fácil, né? Ouro, né? Então, a platina, o ouro, a prata, o cobre, não são atacados por ácidos diluídos, tá? Eles só são atacados por ácidos concentrados, e aí a reação não é essa, aí não produz hidrogênio, tá? Aí é uma reação de óxido-redução, toda doida lá, complicada. Essa aqui também é, né? O zinco oxidou e o hidrogênio reduziu. Mas é uma reação mais complicada, tá? Gente, não esqueça, não é a primeira vez que eu falo dessa reação. Ácidos com metais produzem hidrogênio. Ácidos com bases produzem sal e água, né? A combustão do acetileno, C2H2, nosso querido etino, é uma reação importante na indústria, especialmente em processos de soldagem e corte, devido à sua alta temperatura, né? A queima do acetileno dá temperaturas altíssimas, né? Alta temperatura da chama. O entendimento da entalpia de combustão do acetileno não só ajuda a otimizar processos industriais, mas também fornece insights sobre eficiência energética e a liberação de calor durante a reação. A entalpia de combustão do acetileno pode ser calculada a partir das entalpias de formação das substâncias envolvidas na reação de combustão. As entalpias de formação são as seguintes. Com base nessas informações, calcule a entalpia de combustão do acetileno. Tá? Sua resposta deve ser expressa como um valor aproximado. Então, ó, a primeira coisa que você vai ter que fazer, escrever a equação de combustão. Vamos tratar, é, vamos tratar aqui, né, de combustão completa, né, claro, certo? Se tem carbono, dá CO2, se tem hidrogênio, dá água, né? Então, a equação de combustão é essa aqui. Só que tem um detalhe, né? Temos que balancear, né? Bota um umzinho lá na frente, dois carbonos entraram
Dois carbonos saíram, dois hidrogênios entraram, dois hidrogênios saíram, né? E cinco oxigênios saíram, cinco oxigênios saíram, né? Aí precisa de entrar cinco oxigênios, 2,5 de O2. Mas esse número aqui não vai fazer diferença, né? Esse número não vai interessar, certo? Aí você coloca embaixo do acetileno a entalpia de formação dele, 226 quilojoules. Debaixo do oxigênio, zero, porque as substâncias elementares, né, não têm entalpia de formação, O2, N2, H2, etc. Debaixo do CO2, você vai colocar, né, duas vezes esse valor do CO2, né? Duas vezes. Vamos ver os números aqui, ó. Vamos dar uma arredondada nesse negócio. Vamos pôr 395, né? Que aí, se fosse 400, ia dar 800, 690. Menos 690. Arredondando, tá? 395, né? Se fosse 400, aliás, 690 não, mentira, né? 790. É, 395, 400, dobro 800, vai tirar 10 aí, por causa dos 5, 790. E uma água, né? E uma água que é o quê? Menos 285, certo? Agora eu vou fazer entalpia inicial, 226 quilojoules. Desculpa, esqueci de colocar os quilojoules aqui. Kilojoule, kilojoule. Entalpia inicial é isso. E a entalpia final é 790 com 285. 1.075 menos 1.075 quilojoules, quilojoules. E a variação de entalpia, que é o ΔH, vai ser entalpia final menos entalpia inicial. Então, vai ser menos 1.075 menos 1.226. Final menos inicial, né? Final é menos 1.075 menos a inicial. A inicial é 226, né? Então, vai dar 1.075 com 226. 1.301. Ó, teve um errinho aqui na conta. Tem um errinho aqui na conta, mas eu já sei o que é. Eu já sei o que é. De 1.301. 1.301. Então, vamos mudar esse númerozinho aqui para 1.300. Menos, né? Claro, combustão tem que ser exotérmica, né? Muda esse númerozinho aqui para 1.300, só para ter a resposta aí, a gente não ficar batendo cabeça. Foi um errinho que eu fiz aqui quando eu montei a questão, eu falei que eu não tive tempo de resolver. Resolver não, não tive tempo de conferir. Se eu tivesse conferido, não tinha passado. Mas realmente hoje foi correria do inferno. Então, menos 1.300, letra C, tranquilo. As alternativas, tá tudo certinho, né? Os contos, 226.
790, 285, 1075. Tá certo. Eu já sei o que foi já, mas tá beleza. É uma respostinha boa ali. Tá? Então, isso é quando a gente tem as entalpias de formação, né, gente? Quando a gente tem as entalpias de formação, a gente resolve os exercícios desse tipo, né? Colocando as entalpias embaixo, achando a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes, e a entalpia final, que é a entalpia dos produtos, fazendo final menos inicial, né? Que é o cálculo de variação de entalpia de ΔH. Beleza? Ficou uma perguntinha aqui no chat que eu não tinha reparado antes, reparei aqui no meio da questão. É, pergunta sobre a água régia. A água régia, tá? É a mistura de ácidos que ataca o ouro, tá? O ouro, especificamente, tá? Mistura de ácido clorídrico com ácido nítrico, tá? Que ataca o ouro especificamente, tá? Água régia, é isso mesmo. Água do rei, água de dar banho no rei, né? De tirar as caracas da superfície dele, né? Questão 6. A eletrólise da água acidulada, água com ácido sulfúrico, tá? Água com ácido sulfúrico. É um método amplamente utilizado em laboratórios e na indústria para a produção de hidrogênio gasoso, tá? Combustível limpo e renovável. Esse processo de eletrólise tem como uma de suas características. Trata-se de um processo exotérmico, não, endotérmico. Toda eletrólise é endotérmica, a gente gasta energia. Gasta energia para acontecer. Pilhas são exotérmicas. Pilhas liberam energia. Tá? Eletrólitos gastam energia. São processos endotérmicos. Não espontâneo. Não espontâneo está certo. Produz hidrogênio gasoso no ânodo. Sei não. Hidrogênio e gases contém enxofre. Não sei não. Oxigênio gasoso no cátodo. Também não sei não. Tem uma de suas características. A ocorrência da decomposição da água e não do ácido. Também não sei não. Então, o que vão ter que fazer? Vão ter que fazer a eletrólise, né, do ácido sulfúrico. Tá? Deixa eu aproveitar esse espaço aqui de cima, ou sem espaço ali embaixo. Dá para resolver de cabeça, mas eu não gosto. Então, você tem o ânodo e o cátodo na eletrólise. O ânodo atrai os ânions. Então, o ácido sulfúrico, o ânion dele é o SO4 2-. O Ramon pode representar assim? Pode, claro. Não problema não. O ânion SO4 2-, do ácido sulfúrico, e o OH- da água. É uma eletrólise meio aquoso, né? Aí tem os ânions provenientes do soluto e do solvente, da água. E o cátodo atrai os cátions. E o único cátion que nós vamos ter aí é o H+. O único cátion que nós vamos ter é o H+, porque o ácido sulfúrico origina H+, e a água também. Então, no cátodo é o local de redução. Então, isso aí vai ganhar elétron e vai virar hidrogênio. Para ficar bonitinho, 2H+, 2 elétrons, H2. Então, nós vamos ter uma produção de hidrogênio no cátodo. Hidrogênio produzido no ânodo. Errado.
Hidrogênio é produzido no cátodo. Então, o oxigênio não é no cátodo, não. O cátodo é o hidrogênio. No cátodo é o hidrogênio, já falou. Com essa descoberta, eu já matei duas. O hidrogênio não é no ânodo e o cátodo é o hidrogênio, não é o oxigênio. Agora, aqui nós temos aquela historinha, né? Quem tem a preferência de descarga. E a preferência é do OH-, quando a outra espécie química é oxigenada, né? O OH- tem preferência em relação aos íons oxigenados. O OH- tem preferência em relação ao SO4, preferência em relação aos íons oxigenados. E aí a descarga do OH-, a gente tem que decorar, né? Ela vai da água e meio de O2, né? Ela vai da água e meio de O2. Então é o seguinte, vai gastar H- e OH-, quer dizer, vai gastar água. 2H+, 2OH-, soma isso aqui, dá água. O ácido fúrico não vai ser gasto. Eu deveria até ter representado um outro H+ aqui, né? Para falar que um vem do ácido fúrico, o outro vem da água, certo? Então vai gastar só uma parte dos H+, né? Então você vai ter a eletrólise da água, produzindo hidrogênio e oxigênio. Produzindo hidrogênio e oxigênio. Dois H+, dois OH- são duas moléculas de água. Uma saiu aqui. Então você quebrou uma só. H2 meio de O2. E o ácido fúrico sobra, né? Então não tem nada de gases que contém enxofre. Não tem nada disso aí. Não tem nada disso. Então a ocorrência da decomposição da água e não do ácido, né? Então quem está sofrendo eletrólise é só a água mesmo. É só a água, gerando gás hidrogênio, que aí pode ser usado como combustível, inclusive carro elétrico, aqueles negócios tudo, né? A detecção do ciclo hexano na atmosfera de Titã. Titã é uma lua de Saturno, né? Então, a detecção de ciclo hexano lá foi realizada pela sonda Cassini-Huygens durante sua missão de exploração de Saturno e suas luas. Essa sonda ficou rodopiando lá entre 2004 e 2017 e foi confirmada em 2008 por meio de dados obtidos pelo espectrômetro de massa da Cassini. O espectrômetro ele permite identificar padrões de moléculas que existem em determinado local. Ciclohexano é uma molécula que apresenta duas conformações conhecidas, como barco e cadeira. Aí fiz uma bobagem aqui danada. Não podia ter usado essa palavra aqui, não. Eu dei a resposta no enunciado. Eu tinha, tá vendo? Falei com vocês, eu não tive tempo de conferir, ó. Eu dei a resposta no enunciado. Ei, Ramon, eu tinha que ter tirado isso aqui. Duas estruturas conhecidas, né? Como barco e cadeira, né? Essas diferentes estruturas são consideradas conformações. Conformações. Tá? Qual que é a ideia de conformação? A ideia de conformação é quando a molécula se apresenta, a mesma molécula se apresenta em duas estruturas possíveis no espaço. Geralmente por causa de dobramentos, né, que acontecem lá nas suas ligações, aí ela aparece em duas formas diferentes no espaço, que no caso do ciclo hexano, né, são as formas conhecidas aí de bar e cadeira, né, do ciclo hexano. Isso não é isômero, isso não é isômero. O barco e cadeira são a mesma substância, tá? Isso não é isótopo, menos ainda. Não é polímero e não é configuração. Configuração, tá?
é um termo que a gente usa. Configuração é um termo que a gente usa para isômeros espaciais, tá? Tipo cis e trans, tá? Aí são configurações. A configuração cis e a configuração trans são substâncias diferentes. São substâncias diferentes. Destrógeno, levógeno, configurações. São substâncias diferentes, propriedades diferentes, inclusive o desvio da luz polarizada, né? Agora, conformação, não, tá? Conformação, você não tem como separar o barco da cadeira, tá certo? Você tem lá no mesmo ciclo hexano, mesmo vidrinho tem escrito lá, ciclo hexano. Você tem barco e cadeira lá dentro. Um barco toda hora está transformando em cadeira, cadeira transformando em barco, barco transformando em cadeira, cadeira transformando em barco. A forma mais estável é a forma de cadeira, né? Que é 99% das formas encontradas. Mas são conformações, tá? Eu escrevi o enunciado, depois eu usei a mesma palavra lá embaixo. Depois eu modifico ela, tiro isso aqui, tiro essa palavra conformação, tiro essa palavra forma também, porque elas dão indicativo que são conformações, né? Ai, ai. Chegando perto do Enem, você acha que só você fica doido? Todo mundo doido, meu filho. A reação orgânica abaixo é responsável pela produção de um dos mais potentes explosivos conhecidos, trinitrotolueno. Tolueno é amplamente utilizado em aplicações militares e civis, pedreiras, por exemplo, usa TNT, devido à sua estabilidade e capacidade de liberar uma grande quantidade de energia em curto espaço de tempo. No caso, trata-se de uma reação D. Trata-se de uma reação D, né? Olha, o benzeno e seus derivados, tá? Eles ou pegam fogo, que é a reação de combustão, não tem aqui, claro que isso aqui não é uma combustão, ou dão reação de substituição. Ou dão reação de substituição. Benzeno e seus derivados não dá o tipo de reação, não. Normalmente, não, tá? Pode ser que o cara inventa lá uma adição no benzeno em condições loucas, certo? Mas normalmente, condições de laboratório, não, tá? Então, aqui, ó, sai um hidrogênio e é substituído por um NO2. Sai outro hidrogênio, substituído por outro NO2. Sai um hidrogênio, substituído por outro NO2. Forma três águas, também esqueci de colocar aqui, mas também não interfere, né? Eu quero só saber a reação no composto orgânico. Então, reação de substituição. Adição é comum, é quebrar a dupla, entra alguém no carbono, alguém no outro, né? Eliminação é tirar, então ele tinha que ficar menor, não maior. Redução seria adição de hidrogênio, não adiciona. E rearranjo também não é, as coisas não mudaram de posição, né? Não é um isômero de posição, nada desse tipo, né? Gente, tivemos uma queda aqui do Zoom, por alguma razão que eu não entendi o que foi, o Zoom caiu. Eu achei até que tinha sido um pico de energia, mas não, foi o Zoom que resolveu cair. Vocês estão vendo o compartilhamento ou não está aparecendo?
A minha tela ficou toda doida aqui. A minha tela ficou toda doida aqui. E agora? Minha tela bagunçou todinha. Está gravando, não tem problema não. Né? Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Então, reação de substituição, tá? Do benzeno, típica dela. Além da eletrólise, voltei no assunto eletrólise. Outro método de produção de hidrogênio verde, né? Que aí o pessoal está chamando esse hidrogênio de hidrogênio verde, é a gaseificação de biomassa, que envolve a conversão de materiais orgânicos, como resíduos agrícolas e florestais, em gás de síntese, chamado syngas, por meio de um processo térmico controlado. O gás de síntese contém hidrogênio, pode ser purificado para extrair dele, né, o hidrogênio, então, que é chamado de hidrogênio verde. Tá? O nome hidrogênio verde, né, faz referência. É o tipo da questão do Enem, né? É o tipo de questão do Enem que vai julgar uma coisa desse tipo e o aluno que nunca ouviu falar de hidrogênio verde vai ficar doido, né? O nome hidrogênio verde faz referência à sua cor, que é verde devido à presença de aditivos que funcionam como catalisadores, não tem nada disso, tá? A sua produção a partir de processos que utilizam fontes de energia não renováveis, não, renováveis, renováveis. Resíduos agrícolas e florestais são resíduos renováveis, né? São renováveis. A sua origem em fontes de energia renováveis que não geram emissões de gases de efeito estufa, né? Pode ser, né? Vamos ver as outras. A sua utilização exclusiva em bateria e veículos elétricos movidos a bateria, não, pode usar em várias coisas. O seu armazenamento em cilindros verdes, tem nada a ver, tá? Então, a ideia do verde é a ideia do renovável, né? A ideia do renovável, a ideia de que não emite gases de efeito estufa, tá? Então, é essa ideia aí que está relacionada à ideia de verde, né? A ideia de verde, tá? Teve uma época que o pessoal falava muito boi verde, né? Falava muito de boi verde, que seria uma forma de criar o gado, né? Para não emitir metano, né? Não emitir metano, não prejudicar aí desmatamento, não sei o quê, tarará, tarará. Usava-se muito a expressão boi verde. Um tempão que não usa, tá? Um tempão que não vejo falar em boi verde. É que o boi é verde, não, né, gente? As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial utilizaram um processo de reação nuclear que resultou em explosões devastadoras. Esse processo envolve o bombardeio de núcleos atômicos com nêutrons e culmina na liberação de uma enorme quantidade de energia. O tipo de reação nuclear responsável pela liberação de energia nessas bombas, né, as bombas atômicas, é a fissão nuclear, né? Isso aí não tem nem que pensar, não. Isso aí é conceitual, isso aí é manjadíssimo, né? Manjadíssimo. Fusão nuclear é em bombas H, bombas de hidrogênio, tá? Fissão nuclear na bomba A, bomba atômica e reatores nucleares, né, gente? Trabalho com a fissão nuclear. Letra C é perigosa. A é uma reação em cadeia de nêutrons. Realmente é uma reação em cadeia, envolve nêutrons, né? Mas o processo de reação nuclear é fissão, né? Decaimento radioativo é meia-vida, essas coisas.
Captura de elétrons é alguns átomos muito malucões aí que o núcleo captura um elétron, tá? O núcleo captura um elétron, o elétron junta com o próton e forma um nêutron, tá? Muito doido. Próton mais elétron dando nêutron. Então, existem alguns elementos radioativos aí que fazem isso. Capturam elétrons da eletrosfera, tá? Junto com o próton, formam um nêutron. Aí é interessante para perguntar em prova, né? Porque o número atômico altera, né? Porque diminuiu um próton, mas a massa é constante, né? A massa é constante. O número atômico altera, diminui uma unidade, porque gastou um próton, mas forma-se um nêutron, a massa não altera. Tá? O soro fisiológico, de grande importância na medicina, o seu uso em reidratação, limpeza de ferimentos, administração de medicamentos intravenosos, é uma solução que imita a concentração de sal encontrada nos fluidos corporais. Como a concentração de NaCl de 3,5% massa-volume, essa solução é frequentemente utilizada em hospitais e clínicas para tratar desidratação e manter o equilíbrio eletrolítico dos pacientes. Sabe-se que o NaCl tem massa molar de 58,5. Qual a sua concentração aproximada em mol por litro? Ué, simples, né? É 3,5% massa-volume. 3,5% massa-volume. Então, é aquele macetezinho que eu gosto, né? Eu falo com vocês que é se lembrar, né? Que concentração é soluto dividido por solução, né? Lembrar isso? Qualquer concentração é soluto dividido por solução, não é isso? Então, a primeira coisa é soluto, a segunda é solução. Então, 3,5 é soluto, o porcento é solução. A massa é de soluto, o volume é de solução. Você vai soluto, solução, soluto, solução. Soluto, solução, soluto, solução. Aí você faz o rabinho de porco, né? 3,5 gramas de soluto por 100 ml da solução, né? Sempre que for massa-volume, gente, esses percentuais assim, a massa é em gramas, tá? E o volume é em ml. Então, 3,5 gramas para 100 ml. Então, aqui, ó, 3,5 gramas de NaCl em 100 ml de solução, né? Então, a concentração em mol por litro, famosa molaridade, vai ser a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume em litros, né? Como assim, Ramon? Concentração em mol por litro, concentração molar, molaridade, tudo a mesma coisa, certo? Tudo a mesma coisa. Massa dividido por massa molar vai te dar o número de mol. Divide pelo volume, o número de mol por litro, né? Então, você vai substituir esses dados aqui, ó. Você vai colocar lá em cima 3,5 gramas. Aqui embaixo, a massa molar, essa eu não esqueci, não. 58,5 gramas por mol. E o volume 100 ml, né? 0,1 litro. Cuidado, 0,1 litro. Tá? Aí você vai fazer essa conta. Vai cortar grama com grama, mol vai subir, né? E você vai ter a continha, então, 3,5 dividido por 5,85. 3,5 dividido por 5,85, que vai nos dar 0,598. 0,59.
0,598, 0,60. 0,60 molar emissão, né? 0,60 molar emissão, ou mol por litro, tanto faz. Certo? Então, o rabinho de porco aí, né? A síntese da amônia é um processo químico fundamental, pois a amônia é um componente chave na produção de fertilizantes, essenciais para a agricultura moderna e para a alimentação global. A reação ocorre pela combinação de nitrogênio com hidrogênio, conforme a seguinte equação. Essa reação é exotérmica, ΔH menos 92. Seu equilíbrio pode ser afetado por mudanças das condições de temperatura e pressão. Todo equilíbrio é afetado por temperatura, né? Todo equilíbrio, tá? Agora, a pressão depende. Considerando o princípio de Le Chatelier, o que ocorre com o equilíbrio da reação se a pressão for aumentada? Olha, quando a gente. O princípio de Le Chatelier fala que o sistema vai tentar anular a alteração que você fez, né? Então, se você está aumentando a pressão, o sistema vai tentar diminuir a pressão. Você aumenta a pressão, o sistema tenta diminuir a pressão. Para diminuir a pressão, ele vai ter que deslocar para o lado que tem menos mols de gás. Então, aqui, ó, lado reagente tem 4 mols de gás, lado de produto tem 2. Então, quando eu aumento a pressão, o sistema tenta diminuir a pressão, mas usando a reação química, tá? Não vai falar aquelas bobagens de volume, temperatura, não sei o quê, não. Reação química. Então, você aumentou a pressão, vai ocorrer uma reação química que diminui a pressão. E qual a reação química que diminui a pressão? Diminui o número de gases do recipiente, diminui o número de gases do recipiente, diminui a pressão. Então, a gente fala que desloca o equilíbrio para a direita, favorece a reação direta, favorece a síntese de amônia, tá? Então, considerando o princípio de Chatelier, o que ocorre? O equilíbrio se desloca para a direita, favorecendo a formação de amônia. Beleza, beleza, joia, mas vamos ver o resto. Não há efeito? Ah, sim. Não teria efeito se fosse, por exemplo, 2 mol no reagente, 2 mol no produto. Aí como é que vai deslocar para o lado que tem mais mol? Né? 2 e 2, como é que você vai deslocar? Mas aqui é 4 e 2, né? Então desloca para o lado que tem menos mol. A produção de amônia se intensifica. Epa, isso aí também está certo. Eu aumento a pressão, a produção de amônia se intensifica. Ai, meu Deus, esse também está certo. Podendo atingir a concentração de 100%. Nossa, Ramon, isso também está certo. Não está, não. Concentração não pode atingir 100%, não. Não pode. Ah, por quê? Porque isso é um equilíbrio, gente. E no equilíbrio, a velocidade da direta tem que ser igual à velocidade da inversa. Se eu tiver 100% de amônia, cadê a direta? Não tem mais reagente. Não tem mais reagente. Então, todo o sistema, quando está em equilíbrio, ele tem que ter todos os participantes. Eu não posso ter um sistema em equilíbrio só com produto ou só com reagente, não posso. Ou só hidrogênio, não posso. Todo mundo tem que estar presente. Senão, não é equilíbrio. Tá? Senão, a velocidade da direta não pode ser igual à da inversa. Então, cuidado com essa letra C. Se ela estivesse na letra A, o sujeito ia feliz nela. Marcava e nem lia o resto. Tá? Cuidado. O equilíbrio se desloca para a esquerda. Não, desloca para a direita. Tá? A reação se torna endotérmica. Que é isso? Não existe isso, não. Tá? A reação exotérmica acabou. Não adianta você. Você pode aumentar a pressão, temperatura, tá? Fazer uma reza brava aí, não adianta, não. A reação é exotérmica, acabou. Tá bom? Cuidado com a letra C. No equilíbrio, todo mundo tem que estar presente. Então, um não pode ser 100%. Ah, mas pode ser 99%? Pode. Os outros dois, 1%. Beleza. Os outros dois somados, né? 1%. Beleza. Mas 100% não pode. Tá? Biologia.
coisinha da moda, probióticos, micro-organismos vivos, como certas bactérias e leveduras, que, quando ingeridos em quantidades adequadas, auxiliam na manutenção do equilíbrio da microbiota intestinal, contribuindo para a saúde digestiva e imunológica. Alguns probióticos produzem compostos antimicrobianos, como ácidos graxos de cadeia curta, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e bacteriocinas, que são substâncias que matam bactérias, que inibem, então, o crescimento de patógenos, principalmente bactérias, tá? Principalmente bactérias. A produção desses compostos antimicrobianos, que atuam de forma imediata contra uma ampla gama de micro-organismos, tem uma dica aqui. A produção desses compostos antimicrobianos, que atuam de forma imediata contra uma ampla gama de micro-organismos, pode ser caracterizada como imunidade humoral. Não. O que é imunidade humoral? Imunidade humoral é produção de anticorpos. Nem é imediata e nem atua sobre uma ampla gama de micro-organismos. Anticorpos são específicos. Certo? Imunidade celular. Atividade de células fagocitárias, por exemplo. Tá? Por exemplo. Então, a imunidade que recruta, né, que estimula células que vão fazer fagocitose e outros processos para combater micro-organismos. Não tem nada a ver com ácido graxo, peróxido de hidrogênio, bacteriocina, que agem diretamente e imediatamente no micro-organismo. Processo inflamatório, nada a ver, né? Isso não é processo inflamatório, ainda bem, né? E nem infecção. Processo inflamatório, dor, rubor, calor, tumor, perda de função. Estou com uma inflamação, estou com uma inflamação no meu dedo. Dói, vermelho, quente, inchado, tá? Dói, vermelho, quente, inchado. Tumor aqui não é câncer, não, tá, gente? É inchado, tá? E pode estar doendo tanto e inchado tanto e não sei o que você não consegue nem mexer mais. Perda de função. Isso é processo inflamatório. Agora, desenvolvimento de infecção é quando você tem é, um ataque por um agente biológico. Normalmente, um vírus, uma bactéria, um fungo, né? São os que provocam infecção, certo? Entram dentro do seu organismo. Entram no seu organismo. Entram dentro é foda, né? Entram no seu organismo. Aí você tem uma infecção, certo? Agora, imunidade inespecífica está certo. O que é imunidade? A imunidade é defesa. Imunidade é defesa, defesa moral, defesa celular. Imunidade é defesa. Agora, inespecífica age sobre uma grande quantidade de organismos. Inespecífica. Ela não age só num determinado organismo. Então, isso é um caso de imunidade inespecífica. Você age diretamente ali, né? Mas numa grande variedade de organismos. Então, os probióticos fazem isso. Aqueles leitinhos fermentados, né? Yakult e suas cópias aí, Chamito e mais não sei o quê, é a mesma coisa, tá? E tem em forma de cápsulas também, pó, né? Como medicamento mesmo, né? Probiótico para melhorar ou recuperar a microbiota intestinal, que a gente chamava de flora intestinal, né? Hoje a gente prefere chamar de microbiota, eu já comentei isso já numa outra questão, né? Questão 2: a ingestão excessiva de açúcares
especialmente em dietas ricas em alimentos processados, bebidas adoçadas, pode levar à formação de lipídios no organismo. Esse processo está relacionado ao metabolismo da glicose, tá? Então, se você ingerir muitos açúcares, glicose, né? Metabolismo da glicose vai levar à formação de lipídios no seu organismo. Quando o corpo consome mais glicose do que precisa para a produção imediata de energia, o excesso, então, leva à formação desses lipídios. A rota metabólica que leva à formação de lipídios acontece por quê? Aí ferrou, né? Aí ferrou. Aí é metabolismo, vocês não sabem, vocês nunca estudaram bioquímica, né? Mas espera aí, vamos ver se a gente elimina coisas aqui. O excesso de glicose é armazenado diretamente como ácido graxo. Não. Glicose é glicose, ácido graxo é ácido graxo. A glicose tem que ser transformada em ácido graxo, né? Não é diretamente, não, tá? Diretamente, a glicose é ácido graxo, né? A glicose entra no tecido adiposo e vira ácido, e passa a chamar-se, não é vira, não, passa a chamar-se é, é, ácido graxo. Não, não, certo? E também não é ácido graxo, é gordura, né? Não é ácido graxo, é gordura, tá? A gente engorda não é por causa do ácido graxo, é por causa de gordura, vem do ácido graxo. O excesso de glicose é convertido em proteína. Que isso, tá? Depois transformado em lipídio? Não, não tem nada disso não. O excesso de glicose é metabolizado em acetilcoenzima A, que pode ser convertida em ácidos graxos e depois em triglicerídeos, que são gorduras, por exemplo. Gente, isso aqui tudo vocês conhecem. Metabolismo da glicose forma acetilcoenzima A lá no ciclo de Krebs, lá para entrar no ciclo de Krebs. O excesso forma excesso de acetilcoenzima A. Aí essa acetilcoenzima A vira ácido graxo, o ácido graxo vira triglicerídeo lipídico. Pode ser, não tem nenhuma bobagem aqui não, tá? Aqui tem bobagem, aqui tem bobagem, mas aqui não tem não. A glicose extra é armazenada no fígado na forma de lipídio para uso futuro. Não, sou. Ela é armazenada no tecido adiposo como transformada em ácido graxo depois em gordura. No fígado é glicogênio. No fígado é glicogênio. Não é gordura, não. Gordura no fígado é problema. Tá? O excesso de glicose é completamente eliminado pelo corpo. Não, não tem nada disso, não. Sem ser convertido em outra substância. Isso é uma maravilha, né? Nu, ia ser bom, certo? Mas não acontece isso, não. Tá? Então, letra C. Letra C. Você tem um excesso de glicose. Ela quebra e vai transformar em ácido pirúvico, depois em acetilcoenzima A. E vai entrar no ciclo de Krebs para produzir energia. Só que você tem mais glicose do que você precisa de energia, então sobra acetilcoenzima A. Aí a acetilcoenzima A é transformada em ácido graxo, convertida em ácidos graxos, e esses ácidos graxos depois são transformados em triglicerídeos, que o principal nosso é gordura, não é óleo. Né? Então é que negócio, né? Ah, nunca não estudei metabolismo, né? Pois é, mas dá para eliminar umas coisas aqui. Umas coisas que estão muito erradas. Letra D e letra E estão erradíssimas, por exemplo. Diversas doenças humanas são causadas por deficiência na produção de hormônios, o que pode afetar vários processos fisiológicos em nosso organismo. A relação correta entre doença e hormônio com produção deficiente é, atenção, hein? Produção deficiente. Tá? Gigantismo tem a ver com o hormônio somatotrófico. O que é o hormônio somatotrófico? É o hormônio do crescimento.
Mas não é com a deficiência dele, é com o excesso dele. Dado. Diabetes insípida, tá? Diabetes insípida é a falta, é a falta do hormônio antidiurético. É a falta do hormônio antidiurético. Não é a falta de insulina, não. A falta de insulina é a diabetes melita. É a diabetes melita, tá? A osteoporose está relacionada com paratormônio, mas não é com falta, é com excesso. Paratormônio tira cálcio do osso. Paratormônio tira cálcio do osso. Então, o excesso deixa o osso poroso, né? Paratormônio. É claro que tem um monte de causas relacionadas com a osteoporose, tá? Uma delas é o excesso de paratormônio. Não é produção deficiente, não. Hipotireoidismo, hormônio tireoidiano, tiroxina, T3, T4, aí tá certo. O hipotireoidismo é a produção deficiente de hormônio da tireoide. De hormônio da tireoide. Aí é o hipotireoidismo. E a acromegalia, que é o crescimento de extremidades, é igual ao gigantismo, certo? É igual ao gigantismo, é excesso de hormônio somatotrófico, só que é em adultos, né? Tem nada a ver com hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético tem a ver com a diabetes insípida, né? Falta do hormônio antidiurético, né? Excesso também não, falta. Tá? Gente, hormônio, tá? Hormônio no Enem, fique esperto, tá? Principalmente os mais famosos, certo? Então, aqui, por exemplo, a insulina, o hormônio da tireoide, tiroxina, T3, T4, tá? Até o próprio antidiurético, tá? Até o próprio antidiurético, tá? Tem uns hormônios aí que a gente não pode bobear com eles, não. Só. Paratormônio é raridade os caras perguntar dele, tá? Mas, claro, tem que estudar, né? Mas tem uns que é muito comum de perguntar. Insulina, antidiurético e hormônio da tireoide são manjadíssimos, tá? São manjadíssimos. Então, cuidado com esses hormônios aí, tá? Alterações no gene que codifica a enzima tirosinase podem provocar o albinismo completo em algumas espécies, como em camundongos. Alteração no gene, mutação. Mutação. Que codifica a enzima tirosinase, que age na produção de melanina. Podem provocar o albinismo completo em algumas espécies, como em camundongos. Sabe-se que a homozigose da forma mutante do gene resulta em morte embrionária. Resulta em morte embrionária. Enquanto os heterozigotos apenas apresentam albinismo. Apenas apresentam albinismo. Do cruzamento de dois camundongos albinos, qual a proporção fenotípica esperada entre os camundongos que nascem? Que nascem. Ó, pistas. Heterozigotos têm albinismo. Mas eu estudei que albinismo é homozigoto recessivo. Ô, filho, olha, a questão está falando que heterozigoto é o albino, só. Siga a orientação. Por isso que eu falo, genética, você tem que decorar em genética. O que você tem que decorar em genética? ABO, RH, daltonismo e hemofilia. Albinismo, miopia, cor de cabelo, cor do olho, não sei o quê, eles vão te dar informação. E a informação aí é essa: o heterozigoto é albino. Então, no cruzamento de dois camundongos albinos, tá? É o cruzamento de dois camundongos o quê?
heterozigotos. Azão, azinho, azão, azinho. O que você espera que vai nascer aqui? O que você espera? Uai, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Mas peraí, Rabon. Qual é o gene alterado? Qual é o gene mutante? Qual é o gene mutante? O azão ou o azinho? Tanto faz. Para o seu raciocínio aqui, tanto faz. Tá? Por exemplo, se você considerar que o mutante é o recessivo, tá? Que o mutante é recessivo, a homozigose da forma mutante mata o embrião. Se você achar que o dominante aqui é o mutante, a homozigose mata o embrião. Aí o que vai acontecer? Analisa aqui, ó. O azão azinho vai ser um descendente o quê? Albino, igual aos pais. E o outro que sobreviveu? Tanto faz se é azão azão ou se é azão azinho. O outro que sobreviveu tem pigmentação normal, ué. O outro que sobreviveu tem pigmentação normal. Não me interessa se é o azão ou se é o azinho. Não me interessa. Vai dar a mesma proporção, filho. Vai dar a mesma proporção, pelo amor de Deus, tá? Então vamos supor que o azinho é o mutante, tá? Azinho é o mutante, tá? Mas tanto faz qual se consideraria. Então esse mutante aqui não nasce, porque é um gene letal que mata o embrião, né? Na forma embrionária, né? Olha lá, ó, morte embrionária. Então, o que vai nascer? Esse aqui é quem? Albino. E esse aqui é o quê? Normal. Então, 2 terços de albino e 1 terço de normal. 2 terços de albino e 1 terço de normal, letra D. Uma hora nenhuma lá em cima ele falou que tinha o normal. Ô, gente, pelo amor de Deus. Né? Se tem um albino, tem um outro que morre, como é que é o outro? O outro é normal, ué, né? O outro é normal, certo? Tem a enzima tirosinase normal, bonitinha, tá? Então, esse aqui é normal e esses aqui são os albinos. Então, cuidado, tá? Ô, Ramon, você inventou, né? Não existe esse negócio aí, não. Você inventou só para fazer pegadinha com a gente de que o albino não seria o azinho. Não, não inventei, não. Isso aí tá certinho. Isso aí é assim mesmo. É um tipo de albinismo, tá? É um tipo de albinismo. Então não fica achando que só tem um tipo de albinismo, só tem um tipo de grau de síndrome de Down, só tem um tipo de miopia, só tem um tipo de disso, daquilo, entendeu? Tem vários tipos, velho. Esse tipo aí, o heterozigoto é que é albino, tá? Abre a cabecinha, gente. Abre a cabecinha, tá? Já está chegando perto de você entrar na faculdade, e na hora que você entrar na faculdade, você tem que abrir muita cabeça. Você tem que abrir muita cabeça. Você vai aprender coisa que contraria o que você já aprendeu no ensino médio, mas é por causa de quê? Outros mecanismos, outros processos, outros enfoques, tá? Então você tem que abrir a cabeça, começar, opa, né? Falou, tá falado, né? Organismos aquáticos de pequeno tamanho, que vivem na massa de água, constituem-se na base das cadeias alimentares aquáticas, desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos de água doce. Os organismos são fundamentais para a produtividade nos ambientes aquáticos, servindo como fonte de alimento para muitos animais,
contribuindo para a ciclagem de nutrientes. Entre esses organismos, destacam-se os que não têm capacidade de se mover ativamente contra as correntes da água. Então, são pequeno tamanho, estão na massa de água e a locomoção deles não é orientada. A locomoção deles não é orientada. Tá? Esses organismos são conhecidos como plâncton. Néctons são os que estão na massa de água e se locomovem, igual peixe, né? Bêntons que estão no fundo, corais, ouriços, estrela do mar, tal. E plâncton, não se esqueça nunca que tem o fitoplâncton e tem o zooplâncton, né? Certo? Nêuston e plêuston são organismos que ficam na superfície, tá? Isso aí é só para encher as alternativas aí. Não precisa saber, não. Mas Nêuston e Pleuston são os que ficam na superfície. Nêuston é quando eles têm movimento, igual pato. Pato fica na superfície, pato é Nêuston. Pato é Nêuston, tá? E Pleuston é quando ele não tem movimento. Ele é carregado para lá e para cá. Caravela, por exemplo. Caravela não é caravela cabral, não. Caravela é aquele bicho que dá queimadura e tal. Ele é carregado pelo vento para lá e para cá. Isso é por isso que chama caravela, né? Então, o Nêuston, ele tem movimento ali na superfície e o Pleuston não tem, tá? Aqueles insetos que correm na superfície da água, né? Tem uns insetos, tem umas aranhas também que faz isso. É Nêuston, tá? É Nêuston. Mas aqui é importante demais o conceito de plâncton, tá? Os peixes que vivem em rios no interior de cavernas passaram milhares de gerações sem enxergar na escuridão. Com isso, seus olhos foram atrofiando até perderem definitivamente a visão. A interpretação acima de um fato biológico, o fato existe. Realmente, peixes que habitam cavernas geralmente são cegos e albinos, ainda por cima. É baseado nas ideias evolucionistas de quem? Essa ideia evolucionista aqui é de quem? Ah, isso aqui não é evolução, não, hein? Isso aí não é evolução, não. É evolução. Isso é ideia evolucionista de Lamarck. Lei do uso e desuso. Gente, Lamarck foi evolucionista, tá? Lamarck não é criacionista, não. Ele é evolucionista. Só que a ideia dele é muito doida e está errada, né? Não é assim que a evolução acontece, né? Então, dentro lá da caverna, foram selecionados, né, peixes que não tinham a visão muito boa, mas tinham capacidade de outros sentidos, né, vibrações na água, olfato, etc, etc. Então, esses peixes que não enxergavam muito bem, mas que tinham outras vantagens, né, foram sendo selecionados e eliminando os peixes que enxergavam, até você chegar em populações de peixes completamente cegos. Tá? Lamarck. Lei do uso desuso, herança dos caracteres adquiridos. Né? Um estudante observou que uma corrente metálica, que havia sido amarrada a uma árvore quando a mesma era jovem, né? Você tinha uma árvore jovem, tá? Você tinha uma árvore jovem, você amarrou uma corrente lá em volta dela, sei lá, prendeu o cachorro, sei lá o que você fez. Amarrou essa corrente lá em volta, esqueceu essa corrente lá. Esqueceu, tá? Aí você volta lá 20 anos depois, essa corrente agora encontrava-se quase totalmente envolvida pelo tronco da árvore. Quer dizer, o tronco da árvore foi englobando ali a corrente, né? Foi envolvendo, aí você tinha a corrente, o tronco da árvore foi lá envolvendo a corrente ficou lá dentro do tronco da árvore, quase totalmente envolvida, né? Isso aí acontece muito, a gente tem vários locais aí que a gente vê isso, tá? Inclusive, quando o pessoal usa aquelas grades, né? Planta a árvore dentro de uma grade, a árvore cresce, a pessoa não tira a grade, às vezes a grade é envolvida pelo tronco da árvore também, né? O fenômeno em questão tem relação com a atividade biológica de quê? O que vocês marcariam aí na sete? Está na hora de começar a fazer umas perguntinhas para vocês.
que vocês marcariam aí na 7? Esse fato da corrente ficar embutida ali dentro da árvore tem a ver com a atividade de A, B, C, D ou E. Temos uma resposta errada, temos uma resposta certa, temos uma errada e uma certa com interrogação. Presta atenção. Primeiro que não pode ser xilema e nem pode ser super. Porque a atividade biológica deles, tá, é passiva, é completamente passiva. Eles são mortos, eles são mortos, né? Então o xilema transporta a seiva, não faz mais nada, e o súbio faz uma proteção por fora, está morto, não faz mais nada. Agora, isso é por causa do crescimento do caule. Isso é por causa do crescimento em espessura. Isso é por causa do crescimento em espessura. E quem determina o crescimento de espessura são os meristemas. Dois aí acertaram, tá? São os meristemas. Os meristemas vão fazer o crescimento do caule em espessura. Quais são os principais meristemas? Câmbio e o felogênio, tá? Crescimento em espessura. Câmbio e felogênio não estão presentes nas monocotiledôneas, então monocotiledônia não faz isso. Ela arrebentaria a corrente ali, mas não ia emborcar a corrente para dentro, não. Tá? E gema lateral não tem nada a ver com isso, floema também não tem nada a ver com isso. Apesar do floema e o sub estar mais externos, né? Mas não tem nada a ver com isso. A atividade biológica aí, ó, é o crescimento secundário. O que é o crescimento secundário? Crescimento em espessura. Quem faz isso? Meristema. Meristema. Tá claro? Beleza? A pediculose e a miíase cutânea são doenças parasitárias que afetam seres humanos e outros animais. A respeito dessas doenças, é correto afirmar que. Gente, peguei pesado, né? Tá com mais cara de questão das ciências médicas ou da Atenas do que de questão da UFMG. Mas é porque eu usei sinônimos pouco conhecidos de vocês. Se eu tivesse usado os sinônimos mais conhecidos, ia ficar mais fácil. O que é pediculose? O que é pediculose? Vai consultar o Google, não, hein? Vai dar um Google aí, não. O que é pediculose? O que é pediculose? Vou dar uma pista, ó. Pediculose é piolho. É, pedículos humanos. Pedículos, pediculose, piolho. E miíase cutânea? O que é uma miíase cutânea? Cutânea na pele, né? O que é uma miíase cutânea? Ninguém vai estudar, não? Dá um chutão aí, vamos ver. Não vou xingar, não. Eu não xingo, não. Pode dar o chute que vocês quiserem. Às vezes dá até para rir. E aí, João Neves, você que querendo levar um prêmio, você vai consultar aí. Você é mal. Conheço você. Temos uma resposta ali, pulga. Não, não é pulga, não. Passou perto, mas não é pulga, não. E nem bicho de pé. Bicho de pé é parente da pulga, tá? Parente da pulga. Bicho de pé é parente da pulga. Não é bicho de pé nem pulga. É?
É? Olha a pista. Não, não é carrapato também não. É? Olha a pista. Olha lá. Berne. Berne. Tá? Então, piolho e berne são doenças parasitárias. Afetam os seres humanos e outros animais. Ambas as doenças são causadas pela infestação de ácaros. Não. Ácaros são aracnídeos. Aqui são insetos. Aqui são insetos. Piolho é um inseto, berne é uma larva de mosca. A miíase é transmitida pela ingestão de alimentos contaminados com parasitas? Não. É ovo de mosca, larva de mosca na pele. Pediculose por contato com objetos pessoais? Não. Cabeça com cabeça, que eles gostam de piolho pular da cabeça para outra. Pediculose é causada pela infestação de insetos não alados, piolho, não tem asa, enquanto a miíase ocorre pela presença de larvas de insetos alados em tecidos vivos. Mosca tem asa, inseto alado. Então são dois insetos. Piolho não tem asa, inseto não alado, infesta a cabeça do sujeito. Quando é dentro do corpo, eu falei agora há pouco, é infecção. Quando é dentro do corpo, é infecção. Quando é na superfície igual piolho, é infestação. A gente fala infestação. Tá? E a miíase ocorre pela presença de larva de inseto, que é larva de mosca, em tecido vivo, que é o BR. Então, letra C. Tanto a pediculose quanto a miíase são transmitidos exclusivamente por água contaminada, não tem nada a ver com isso. Pediculose e miíase são doenças virais, tem nada a ver com isso. Tá? Mas se eu tivesse falado lá em piolho e berne, facilitava bastante, né? Facilitava bastante. Mas tem que botar uns trem esquisitos assim para vocês repreendendo um palavreado estranho aí. Bioindicadores são organismos vivos utilizados para avaliar a qualidade ambiental de determinados ecossistemas, incluindo corpos d'água, mas também do solo, do ar, etc. Pois sua presença, ausência ou abundância pode indicar condições específicas de poluição ou de preservação. Com relação ao uso de bioindicadores para monitoramento da qualidade de água, bioindicadores para monitoramento da qualidade de água, é correto afirmar que as formas jovens de libélulas, as formas jovens de libélulas são encontradas em água de boa qualidade. Tá certo. A forma jovem de libélula, ela é aquática, tá? Ela é aquática, é encontrada em água de boa qualidade, tá? Libélula não gosta de água ruim, não. Vermes planos, planárias, são comuns em ambientes com altos níveis de poluição orgânica. São não. Planárias gostam de água limpa ou com algum nível pequeno de poluição orgânica de matéria orgânica, mas nível pequeno de poluição orgânica, tá? Planárias não suportam aquele esgotão, não, tá? Aquele alto nível de poluição orgânica, aquele esgoto a céu aberto lá, tal, córrego de Diogo, não suporta, não. As larvas de moscas varejeiras indicam a presença de água limpa. Então, não. Primeiro que não tem nada a ver com água, né? Elas reproduzem lixo, né? Matéria orgânica em decomposição. Então, não é água limpa, nada disso, não. Bactérias como a Escherichia coli são encontradas apenas em corpos d'água não poluídos. Não, 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 não. Escherichia coli, coli quer dizer intestinal. Bactéria Escherichia coli, ela não causa doença assim diretamente, ela pode provocar alguns desequilíbrios na gente, mas ela é intestinal, ela é encontrada nas fezes, tá? Então, se você achou Escherichia coli na água, é porque tem fezes na água, principalmente de mamíferos, tá? Principalmente de mamíferos, que ela prefere tubo digestivo de animais de sangue quente, tá? Então, Escherichia coli encontrou na água mineral, encontrou no gelo, no picolé, no açaí. Tem cocô lá, tá misturado com cocô. Tá? Caramujos de água doce só ocorrem em ambientes aquáticos com alta concentração de metais pesados. Coitado de caramujo, né? Nada disso, não. Caramujo, ele, água doce,
limpa, um pouco contaminada também, igual o verme plano, mas contaminada demais também eles não gostam, não. Tá? Agora, larva de libélula, que são larvas aquáticas, larvas não, formas jovens, né? São as náiades, né? O nome certo é náiade. Elas são encontradas só em água de boa qualidade. Tá? E para encerrar aqui, umas facinhas, tá? Umas facinhas aqui. Essas três últimas aí, normalmente eu coloco assuntos mais aleatórios, né? As 9 primeiras, eu coloco aqui as que caem mais no Enem, que tem mais chance de cair no Enem. Aqui mais aleatórios. O embrião de determinado verme, o embrião de determinado verme plano aquático, planária, olha de novo aí, foi exposto à radiação alfa, provocando mutação em células do folheto embrionário que origina as células nervosas. Uma estrutura corporal que pode ser afetada é. Ué, você tem dois caminhos aqui para resolver. Tá? Ou você sabe qual é o folheto embrionário que origina a célula nervosa e que outra estrutura que ele origina também, ou você raciocina com a radiação alfa. Então, a radiação alfa ela é pouco penetrante. Né? Então, ela vai lesar mais o ectoderma. O ectoderma que dá origem às células nervosas, o tubo neural. Né? Na gente, mas na planária também dá origem às células nervosas, apesar dela não ter tubo neural. Então, estamos falando do ectoderma, porque ele que dá origem às células nervosas e ele é que é mais sensível à radiação alfa, que é uma radiação de baixa capacidade de penetração. Então, a estrutura que pode ser afetada é a epiderme, né? Célula-flama é sistema excretor, então é mesoderma. Sistema excretor se origina do mesoderma. Parede intestinal é endoderma. Musculatura é mesoderma. A resposta é ectoderma. E notocorda não está presente nos vermes planos, né, gente? Só nos cordados. Né? Então seria a epiderme. O Brasil tem registrado um aumento expressivo no número de casos de dengue nos últimos anos, com milhares de pessoas sendo afetadas em diversas regiões. A doença pode provocar febre alta, dores intensas no corpo e, em casos graves, complicações hemorrágicas. Qual é o nome do agente etiológico responsável pela dengue? Qual é o agente etiológico da dengue? A, B, C, D ou E? Qual é o agente etiológico da dengue? Qual é o agente etiológico da dengue? Temos uma resposta correta ali. Temos uma resposta correta. Qual que é o agente etiológico da dengue? Temos uma resposta errada. Qual a resposta? Só temos duas respostas. Mais uma aí, gente. Mais uma, vamos lá, mais uma. Temos mais uma correta. É um vírus, é um arbovírus. Tá? Cuidado, letra A, não é o agente etiológico, é o agente transmissor. Tá? É o agente transmissor. O agente etiológico é o causador. Etiologia é causa. Tá? E arbovírus significa artrópode borne, em inglês. O que é isso? Artrópode borne, vírus, né? Vírus, né? Então, um artrópode borne, arbo.
nascido em artrópode, originado de artrópode, transmitido por artrópode, borne é nascer, né? Então, um vírus originário de artrópode borne. Tem nada a ver com árvore, não, tá, gente? Ah, o arbovírus é um vírus que dá em árvore, não, seu maluco. Nada disso, não. Não é bacteriófago, não é protozoário, não é bactéria, é um arbovírus, tá? O agente etiológico, o agente causador. Mas a letra A, quem caiu aí na letra A, fica triste não. É para não cair agora, tá? É para você não cair nunca mais. Porque aqui o pessoal cai mesmo, cai feliz, tá? Porque relaciona, né, a Aedes aegypti com dengue direto, assim, sem pensar muito, né? E a última, durante suas aulas de biologia, o estudante fez anotações sobre o sistema de classificação biológica em seu caderno e, após revisar os conceitos discutidos, ela anotou o seguinte: os serviços são organizados em categorias taxonômicas hierárquicas e os reinos, como animal e planta, estão entre essas categorias, né? Reinos. Certíssimo. Tá? Nada a completar, não. Reinos, como animal e planta, são categorias hierárquicas. Tá? A espécie é a categoria taxonômica mais ampla. Errado. Errado. A categoria mais ampla é o reino, que abrange tudo, né? Abrange tudo, filo, classe, ordem, família, gênero. O domínio, né? Que é aquela ideia que abrange até o rei, certo? Mas a espécie é a menos ampla, é a menos abrangente, né? É que é só aquele indivíduo que cruza entre si, descendente fértil, etc. O gênero é uma categoria que agrupa diferentes espécies, compartilham características próximas e um ancestral comum. Certíssimo. Gênero é um agrupamento de espécies semelhantes. O que são espécies semelhantes? Tem características próximas, parecidas, e um ancestral comum. Então, quais estão corretas? Apenas a um e a 3. Apenas a um e a 3. Gente, toma cuidado com esses negócios aqui, tá? Porque eu já vi muito aluno distraído falar assim, apenas dois, apenas duas, Ramon. A primeira e a terceira. Apenas duas, não. É apenas a dois. Não é apenas duas, não. É apenas a dois. Um, dois, três. Tá? Toma cuidado que eu já vi muito aluno emborcando para esse lado aqui. Tudo bem. Por hoje é isso aí.